Agradecimentos a Deus de poder estar aqui, o Senhor ter colocado o fôlego de vida em nossa vida, para que possamos pregar o Evangelho do Senhor. Também agradecer a pessoa, Pastor Denis, amigo particular, que o Senhor tem colocado ao nosso caminho, tem sido canal de bênção, intercessor do nosso ministério. E também estou feliz de poder retornar aqui mais uma vez, revendo alguns irmãos aqui que estão presentes, os jovens que estão aqui. Vejo que Deus tem dado crescimento a esta obra, e isso é o mais importante, da gente ver uma vez e depois retorna e vê que não está do mesmo jeito, e sim está melhor do que a última vez que nós estivéssemos aqui. Então, eu glorifico a Deus pela vida do pastor Denis, que tem feito um grande trabalho na cidade de Califórnia. Também agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela vida dos meus amigos, pelo Guilherme, que estão aqui junto a mim nesta noite. E hoje, com o tema Jovens diminuindo para que o Senhor cresça, não é? Jovens diminuindo para que o Senhor cresça. Importante, Deus vai falar muito conosco aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou o texto da palavra, diga: eu achei. João capítulo 3, versículo 25, está escrito assim: e houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: homem não pode receber coisa alguma, se ele não for lhe dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa é a minha alegria e está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Se você puder, aplauda o nome do Senhor e dê um glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nesta noite, antes de mais nada, eu tenho uma notícia aqui para dar para os irmãos, que da última vez que eu vim aqui, o pastor Denis já foi até pregar no congresso que eu fiz na minha igreja. Da última vez que eu vim aqui, eu pertencia à igreja Só o Senhor é Deus. Mas o Senhor, há 16 anos atrás, Ele tinha uma promessa sobre a minha família, de que um dia nós estaríamos no Paraná, nessa terra, e que nós estaríamos junto daquele que nos formou como obreiros no estado de São Paulo. Eu venho aqui dizer para o pastor Denis que hoje nós estamos na Príncipe da Paz. Amém? Não sei se o pastor Antônio já falou alguma coisa para o senhor, mas a gente estamos na Príncipe da Paz, a igreja do pastor Antônio. Alguém conhece o pastor Antônio por aqui? Ele já deve ter passado por aqui várias vezes pregar a palavra do Senhor. O ministério dele é ali de Apucarana não, de Arapongas. E domingo, não agora, mas no outro, nós vamos ser recebidos como obreiros lá na sede, na igreja do pastor Antônio. Então, é só para dizer para os irmãos aqui que hoje eu não sou o Senhor Deus. Não, é propósito de Deus, é plano de Deus, é uma promessa de 16 anos atrás que está se cumprindo agora, e apenas estamos nos enquadrando na vontade de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: consciência. Muita gente está muito fraco para muita gente. Diga para ele que está assim: consciência ministerial de João. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: João sabia o que ele tinha que fazer. Olha para ele e diga assim: João não era uma pessoa com pensamentos, com consciências aleatórias. Ele tinha um propósito. Agora pegue na mão do irmão que está do seu lado, aperte a mão dele e diga para ele assim: tu tem um propósito nessa vida.
Diga para ele: você só está aqui porque é um propósito sobre a sua vida. Quem acredita nesta palavra, diga um glória a Deus. Amados, quando foi me propondo esta palavra acerca deste tema, eu já fiz seminário de 2 a 3 dias. Uma vez fiz com o pastor Carvalho Júnior acerca de João Batista, acerca da consciência ministerial que ele teve. É um ensinamento que eu venho trazendo no meu coração há mais de 2, 3 anos atrás. E quando me foi colocado este tema, eu louvei a Deus, porque é uma área que eu mais me identifico, a área ministerial. Nós entendemos, irmãos, na palavra de Deus, que é o momento que o Senhor usa o profeta Isaías dizendo que um homem seria levantado, escolhido por Deus, para preparar o caminho do Messias, para preparar o caminho daquele que traria salvação, para preparar o caminho daquele que traria alegria, ou que tiraria até mesmo o fardo, tiraria os males que estavam sobre os nossos ombros, o nosso pecado. Deus usava o profeta Isaías há mais de 600 anos antes de Jesus nascer para dizer que um homem se levantaria no deserto, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. A Bíblia vai dizer que um dia o anjo Gabriel aparece a uma mulher por nome de Isabel, avançada de dias, e não tinha filhos, pois era estéril. De repente, um dia, o anjo Gabriel chega até ela e diz: olha, em ti virá o preparador, virá o precursor do caminho do Messias. Dentro do teu ventre há um homem que será responsabilizado de preparar o caminho do Cristo, o prometido das nações. Aquela mulher se espanta, principalmente o seu marido Zacarias, sacerdote. Quando ele tem aquela visão, o anjo lhe dá a sua notícia. A Bíblia vai dizer que é um espanto muito grande, e até mesmo chegado ao ponto que Zacarias olha para o anjo e diz: como isso é possível? Já somos velhos e a minha mulher é estéril. Ou seja, é uma coisa meio que impossível de acontecer. Mas Zacarias ainda não conhecia o Deus do impossível. Zacarias ainda não sabia que quem estava à sua frente era um mensageiro particular do Deus Todo-Poderoso. Zacarias não entendeu de que quem estava falando com ele não era meramente um homem, não era meramente um rei, um sacerdote, não. Era o próprio Deus que estava anunciando a Zacarias as coisas maravilhosas que estavam prestes a acontecer. A Bíblia vai dizer que o espanto foi tão grande, a dúvida foi tão grande, que o anjo diz a Zacarias: Zacarias, só para que você saiba que esta palavra que eu lhe digo é de Deus. Ele tirou a sua voz agora, e tu só voltará a falar quando o menino for circuncidado no 8º dia depois do seu nascimento. A Bíblia vai dizer que aquele homem fica mudo, aquele homem do nada não consegue mais falar. Aquela notícia corre por toda a Judéia, corre por toda Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que 6 meses depois exatamente, o mesmo mensageiro chega até Maria Madalena, uma virgem, mulher de José. Aquele anjo olha para aquela mulher e diz: bendita sois vós, bendito é o fruto do teu ventre, mulher. Se tu soubesse o que tem dentro de você, tu daria glórias ao nome do Senhor. Ela olha para aquele anjo e diz: meu Deus, mas o que está acontecendo? Gabriel olha para aquela mulher e diz: olha, em ti virá o prometido das nações, no teu ventre o Senhor dará o Messias prometido para esta terra. Mas Maria olha para Gabriel e diz: Gabriel, como pode, se eu ainda não conheci um varão, se ainda eu não tive uma relação com o homem? E ali ele diz a ela: o Espírito do Senhor virá sobre a sua vida, porque este que está dentro de você será chamado Filho do Altíssimo. Entenda uma história, essa história é de conhecimento da igreja, mas vale a pena lembrar. A Bíblia vai dizer que Maria agora, depois de um certo tempo da sua gravidez, chega até a casa de Isabel. Chegando lá, ela salva Isabel, e o bebê João, que estava dentro de Isabel, recebe o batismo com o Espírito Santo dentro do ventre. A chegada do ponto, a carga do Espírito foi tão grande que até Isabel começou a saltar e falar em língua estranha. Não, eu quero lhe dar
grande, o mistério de Deus será maravilhoso, o mistério de Deus será incalculável na vida daquele que acredita. Eu quero ver se nesta noite tem alguém aqui que acredita. Eu quero que você levante a sua mão de unidade do osso. Se ela estiver velada, já levante para cima, porque Deus vai colocar fogo nesta mão agora. Pega esta mão, levante a sua mão para cima, como um ato profético, coloque esta mão no ombro do seu irmão agora. Coloque esta mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus vai derramar o Espírito nesta noite, neste lugar. Diga para ele: receba de Deus o que eu estou recebendo da parte do Senhor. Quem pode adorar a Deus, que faça. Quem pode glorificar a Deus, pelo melhor que ele merece aqui nesta noite. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, entende uma coisa: chegado o tempo de nascimento de João ele nasce, ali é dado o seu nome. Eu vou resumir a história. É dado o seu nome, e no 8º dia ele é levado até o templo para a circuncisão. Naquele momento, a Bíblia vai dizer que naquele dia, quando vão dar um nome para João, quando vão dar um nome para aquela criança, quando olham para o lado, vê Zacarias, não, o nome dele será João. Olha que coisa, mais de 9 meses que ele não falava, e a primeira palavra foi o nome de João. Você não está entendendo. O nome João no hebraico original significa graça de Deus, favor de Deus. A primeira palavra que saiu da boca do sacerdote Zacarias foi: a graça de Deus nos visitou no dia da Carachuva. A graça de Deus está presente no nascimento da minha criança. Oh, meu irmão, você não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Preste bem atenção para que você não perca a mensagem. A Bíblia vai dizer que ele cresce, e segundo a cultura judaica, aos 12 anos de idade, ele é levado até o templo para aprender a Torá. O que é a Torá, presbítero? A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde ele se assentava a pé de um sumo sacerdote para aprender a lei do Senhor. A partir dali, o aprofundamento é constante, a leitura da palavra é constante, o estudo das Escrituras é quase que o dia inteiro. Mas a Bíblia vai dizer que, como João era filho de sacerdote, ele atraía sobre a sua cabeça a promessa de ser um sacerdote no templo do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento Israel estava passando por um grande declínio espiritual. O templo estava totalmente corrupto, os sacerdotes não estavam mais fazendo a vontade de Deus, não estavam mais fazendo aquilo que Deus se agradava. E a Bíblia vai dizer que Deus olha para João e diz: João, eu preciso fazer de você uma pessoa diferente. Eu não consigo trabalhar na tua vida se você estiver no meio desta podridão. E sabe o que a Bíblia nos diz, pastor Denis? Deus manda ele para o deserto. Deus manda ele para o deserto. Eu vou repetir até você entender, dá glória. Deus manda ele para o deserto. Às vezes você não está entendendo o vendaval que está soprando na sua vida. Às vezes você não entende a caverna escura que você não vê uma luz da porta. Às vezes você não entende o porquê está sofrendo neste deserto. Mas Deus me trouxe aqui para esclarecer a tua dúvida e dizer: Deus te colocou lá para fazer de você um profeta, não qualquer um profeta. Deus te colocou lá para que você seja um profeta. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: este é o método que Deus utiliza para criar um exímio profeta. Agora me pergunte, presbítero, é possível um profeta ser usado por Deus no meio da corrupção? Responda para mim. Eu ouvi um não, posso ouvir mais algum? Não. Não há possibilidade
de crescimento espiritual. Não há possibilidade de o Senhor criar um homem. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do último profeta da Bíblia. Depois de João não houve mais profeta, e além dele ninguém preparou o caminho do Senhor. A tarefa dele era duplicadamente maior do que a dos outros profetas, e para que Deus fizesse de João o que ele foi, e o que nós estamos lembrando dele agora, é porque Deus teve que levar ele para o deserto. Quando eu falo em deserto, existem dois partidos na igreja: o partido do glória e o partido do cri, 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 cri. Porque a palavra deserto, ela soa de uma forma não muito satisfatória ao ouvido da igreja da atualidade. A palavra deserto, quando é mencionada, a palavra deserto, quando é símbolo de escola, a palavra deserto, quando é verbalizada em cima do altar, dizendo que é o momento de Deus preparar a tua vida para coisas maiores, não está soando da maneira que deve soar. Pastor, ninguém quer deserto. Pastor, ninguém quer passar pelo deserto. Sabe onde as pessoas querem passar? Canaã, terra que manda leite e mel. Mas para que eles chegassem lá, eles tiveram que passar por onde? Deserto. Não ouvi. Deserto. Isso é muito sério. Deserto. É a trajetória. Não existe outro caminho para se chegar à vitória. Não existe outro caminho para se chegar a Canaã. Não existe outra rota. Não existe como nós burlarmos o verdadeiro caminho. Não existe como pegarmos um jato, fazermos um teletransporte do Dragon Ball e sair lá do outro lado. Jamais! É um caminho que é trajado com pés no chão, caminhada. Não tem cavalo, não tem carro, não tem avião. É de a pé, é com solo, é contato com a terra. É você caminhar e a poeira subir na sua face e você dizer: Deus, está muito quente. E Deus olhar para a gente: se tu não deres um glória, eu vou aí agora. E meu Deus do céu, olha que Deus está falando, pastor deles. Quando a pessoa está ali falando: meu Deus, está muito calor. Deus olha para baixo para a sua criança e diz: tá bom, eu vou enviar uma nuvem e será como um ar-condicionado agora sobre este deserto. Senhor, está muito frio. Agora, para você que eu já estou ouvindo, eu estou mandando uma coluna de frio para lhe aquecer. Não se preocupe, deserto não é a sua moradia perpétua, é apenas o momento de Deus trabalhar na tua vida. É passageiro. O deserto da nossa vida não é para sempre, é passageiro, é um curto espaço de tempo. Não adianta a gente querer montar carro no deserto. Não adianta a gente querer comprar carro no deserto. Não adianta a gente tentar parar e falar: não, aqui tá bom, porque não é o lugar que Deus quer que você fique, porque é apenas um momento. Você não está entendendo, merecendo glória, pastor Carlos. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, para que você alcance a sua vitória, vá pelo deserto da Judéia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo, irmão, para todos nós? Que no Antigo Testamento, aquele povo, quando estava caminhando para chegar até a terra prometida, a principal palavra que era verbalizada era aquela chamada murmuração. Irmão, uma coisa que Deus odeia é a tal da murmuração. Quando eu murmuro, ouça isso e leve isso para o resto da sua vida. Quando eu murmuro, é a mesma coisa que eu dizer, pastor Denis, falar que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Isto é um perigo. Quando eu digo: Deus, por quê? Deus, por quê? Não é assim, eu queria assim. Este tipo de murmuração vai fazer você, de um caminho de 2 a 3 dias, andar 40 anos no deserto. Meu Deus. Eu sei que machuca, mas não adianta. É assim que é a vida de um crente. Tem crente aqui no nosso meio, não? A vida de um crente, o próprio Cristo diz, não será mais de rosa. Não adianta, pastor, nós
nós, pregadores, chegarmos aqui e dizer: olha, aceite a Jesus, a sua vida vai ser uma maravilha, eu vou estar sendo hipócrita e mentiroso. Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, mas o quê? Tem de bom ânimo, porque eu sou poderoso a vencer, e vocês também têm capacidade para vencer. E agora a Bíblia vai dizer que ele no deserto, se alimentando de uma comida estranha, gafanhoto e mel silvestre, daquele jeito, usando roupa como se fosse a roupa de Elias, era uma grande semelhança, pele de camelo, era uma coisa esquisita, diferente aos olhos de todos. E agora, irmão, uma coisa que me chama a atenção, que quando Deus dá a ordem para ele, ele sai da sua fase de preparação e vai agora para a beira do mar, para a beira do rio, para a beira do Jordão, para batizar as pessoas. E eu quero aqui, irmão, frisar bem para todos que estão me ouvindo, que a principal mensagem de nosso amigo João era: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados. A palavra arrepender do grego vem do grego metanoia, que significa total mudança de mente, total mudança de pensamentos. Ele olhava para os fariseus, chamava ele de cobra, de víbora, e dizia a eles: olha, arrependei-vos, mude-se de mente, porque a mente que vocês têm agora é totalmente corrupta. Vocês estão corrompendo a casa de Deus. E a partir dali nós vemos João pregando com tanta autoridade, pregando com tanta graça, pregando com tanto poder de Deus, que é chegado ao ponto que ele atrai para perto de si multidões. A chegado ao ponto que historiadores escreveram que João, Flávio José foi um deles, que João batizava mais de 2.000 pessoas por dia. Você já imaginou o que ele estava fazendo? E aqui, irmão, para resumir o que eu estava lhe dizendo, no versículo 25 do capítulo 3, que nós lemos por primeiro, que está escrito assim: e houve então uma questão entre os discípulos de João a um judeu acerca da purificação. A questão que agora está envolvendo a vida, está envolvendo em torno do ministério de João, é um questionamento acerca de um homem que dias atrás havia chegado até João, e João disse: olha, gente, eu vou lhe dizer, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, quem que é esse? Esse não sou digno sequer de desatar a correia das suas alpacas. Mas João, quem que é esse? Este é o Cordeiro de Deus. E quando João está testificando acerca de Jesus, Jesus está vindo. Vem até João, fala: João, eu preciso ser batizado. João olha para Jesus: mas como assim eu deveria ser batizado pelo Senhor? Mas Jesus olha para ele: filho, é necessário que isso aconteça, para que todos vejam que eu passei pelo mesmo processo de salvação que todos vão passar. Deus tremendo, aleluia. Grande Deus. Tá bom? Entra aqui. João dá mais um testemunho, dizendo que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, como forma corpórea de pomba, pousa sobre a sua cabeça. É tema de filmes, você já viu histórias bíblicas, desenho em vários lugares. A pomba, simbolizada pelo Espírito, descendo sobre a cabeça de Jesus, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem tenho prazer, a quem me compraz. Aquela voz não foi só ouvida por João, aquela voz não foi só ouvida por Jesus, aquela voz foi ouvida pelos 4 evangelhos, pelos 4 evangelistas que os escreveram. E várias testemunhas que estavam presentes, que Lucas usou o testemunho delas para escrever o seu evangelho, dizem que aquela voz todos ouviram. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquela voz foi o suficiente para dar autenticidade ao ministério de Jesus na terra, para que todos vejam que aquele homem que está sendo batizado naquele momento não é apenas mais um se arrependendo.
João fala para todas aquelas pessoas que estão ao redor dele: aquele é o Cristo. Aleluia! Aquele é o Messias. Aleluia! A partir daquele momento, vários discípulos de João, preste bem atenção, vários discípulos de João saem de perto dele e vão para perto de Jesus. Aqueles que estavam do lado de João param, deixam de seguir João e vão agora atrás de Jesus. É por isso que eu disse que no versículo 25 e 26 há uma questão entre os discípulos de João acerca de um judeu. Sabe qual era? João. Chegaram diante de João e falaram assim: João, é o seguinte, lembra aquele homem que você deu testemunho? Lembro. Lembra aquele homem que o Espírito caiu sobre a cabeça dele como forma corpórea? Lembro. Lembra aquele homem que o Senhor disse que você não era digno sequer de desandar a correr das suas sandálias? Lembro. Então, ele está lá do outro lado batizando. O que nós vamos fazer? Como quem diz, ele está tomando membros da sua igreja, João. Meu Deus. Eu sei que vai doer. É Bíblia. É Bíblia ou não é? Amém. É Bíblia ou não é? Glória. Você gosta de Bíblia? De glória. Como quem diz, João, você fez o bem para ele e agora ele está levando as suas ovelhas, João. Você vai deixar barato, você vai deixar por baixo assim, João? Aí João dá uma patada na cara dele dizendo, versículo 27, homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: consciência ministerial. Consciência ministerial. Eu sei onde eu estou e eu sei o que eu estou fazendo. Pastor, é isso que falta para a igreja. É isso que falta para a igreja na atualidade. Existem várias pessoas que estão aleatoriamente na igreja, não sabem nem por que estão aqui. Ah, eu estou lá porque eu gosto. Eu estou lá porque lá eu me sinto bem. Mas não é só isso. Quando Deus ele chama você do mundo, não é apenas para você esquentar uma cadeira, porque a gente poderia fazer isso com uma coberta. Deus te chama não para que você seja apenas mais uma pessoa. Deus te chama para ser a pessoa. Meu Deus. Porque você ainda não sabe. Vocês podem até dizer: mas presbítero, eu não sou pregador, eu não sei falar. E quem disse que é somente a palavra que salva, sendo que Jesus disse que o testemunho salva mais que a palavra? Deus, tu és grande, Deus, aleluia. Você não precisa abrir a boca e pregar uma hora. Você não precisa chegar na tua família, usar teologia, usar cristologia, usar tantologia, sendo que apenas o teu testemunho como cristão, a sua maneira de ser, de se portar, é o suficiente para salvar uma vida. A igreja está esquecendo disso, pastor. A igreja está esquecendo, principalmente pessoas lá na minha terra. Não é só lá em Floriano que tem isso, aqui em Califórnia não tem. As irmãs chegam na igreja dizendo: olha, o meu marido que não sei o que, mas a senhora dá testemunha de casa. Não, eu chego nele, eu tiro os demônios dele, eu falo que ele dá demônio, eu coloco a mão nele, falo: sai, Satanás, e ele fica bravo comigo dizendo que não tem demônio. Chega no pastor, briga com o pastor falando que a mulher chega dona de casa dizendo que eu estou com demônio. Ei! Aí você tem que chegar na pessoa e dizer: olha, filha, não precisa se abrir a boca, seja um crente. Deus tremendo. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: seja um cristão. Graças a Deus. Aleluia. A palavra Cristo no Novo Testamento grego significa pequeno Cristo, ou seja, andar como ele, falar como ele, sentar como ele, agir como ele, pensar como ele. Tem cristão aqui no nosso meio? Levante a mão. Está entendendo? É isso que está faltando para nós, igreja. É isso que está faltando para mim e para você. É a gente usar a maior ferramenta de evangelismo. Às vezes você acha que a maior ferramenta de evangelismo é eu pegar num caminhão de som, parar no meio da praça e começar a gritar: Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, se arrependa. Não é a maior forma de ganhar almas. A maior forma de ganhar almas é você criar uma dúvida na mente da pessoa que está ao seu redor, dizendo: meu Deus, olha quem era e olha quem é. Meu Deus.
Quem está me entendendo, diga glória. Glória a Deus. Olha quem era aquela pessoa e olha quem ela é. Aleluia. Sabe qual é a maior dúvida de uma pessoa que está lá fora? É saber o que acontece aqui dentro. Meu Deus. Prefiro por que eles não entram? Porque ele não vê testemunho na gente. Algumas pessoas ele enxerga uma coisa diferente, mas na maioria ele não enxerga. Eu conheço inúmeras pessoas que não entram na igreja porque sabem que lá dentro tem mau pagador. Lá dentro tem pessoas que falam palavrão em casa porque é vizinho, sabe? Lá dentro tem pessoas que na rua andam de qualquer jeito. Eu já vi presbítero não, já vi missionário andando com a calça aqui, mostrando a cueca na rua, já vi. Então, olhando para uma pessoa assim, qual é a reação? Para que eu vou lá, sendo que lá parece que como é aqui fora? Não. Se uma pessoa que está lá fora, que participa daqui de dentro, faz a diferença, ele vai falar, não, lá dentro tem alguma coisa diferente. Aleluia. Eu acredito nisso. Quem acredita nisso? Dentro deste lugar, ouça isso, levante a mão para receber. Dentro deste lugar tem o pão que a sua família tem fome. Dentro deste lugar há água que a tua família tem sede. Dentro deste lugar existe aquilo que este povo precisa. Você pode dar uma glória a Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Diga assim comigo: primeira consciência ministerial de João foi. Está escrito aqui, versículo 27: homem não pode receber coisa alguma se no céu lhe for dado. A primeira consciência de João Batista é que ele sabe que o seu ministério não é terreno. Essa é a base. Essa é a base para a gente fazer alguma coisa. A origem do seu ministério qual é? O meu ministério, a origem veio lá do pastor Denis, lá do... Não, a sua origem não vem do pastor, não vem do homem. Se a sua origem, a sua base for humana, o seu ministério é carnal. É óbvio. Agora, se a origem do seu ministério, você tiver a consciência que é de Deus, Glória a Deus. É, Jesus, aleluia. creia que vai ter prosseguimento. Aleluia. Segundo, João tinha consciência de quem ele era. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: João sabia quem ele era. Quando João estava pregando a palavra do Senhor lá na beira do mar da Judéia, do rio da Judéia, lá no Jordão, a Bíblia vai dizer que os boatos corriam tanto, a fama corria tanto, parecia um incêndio no meio de um pasto seco. Era muito rápido que corria as notícias, e quando chega até o ouvido do sumo sacerdote, o ouvido dos magistrados, o ouvido dos juízes, o ouvido dos reis, a Bíblia vai dizer que um dos sumos sacerdotes manda espias chegarem até João e saber se ele era o Messias, se ele era o profeta ou se ele era Elias. Meu Deus. Chegam até João e falam: João, quem tu és? Tu és o Messias? Não. Tu és Elias, o prometido? Não. Tu és o profeta que Moisés falou? Não. E quem tu és? Eu sou a voz. É, Deus, aleluia. Deus Santo. Oh, glória. Você não pegou essa, você não pegou. Glória a Deus. Quem que você é, camarada? Me fala, qual é a sua identidade? Você é profeta? Não. Você é Messias? Não. Você é Elias? Não. E quem tu és? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele olhava para Isaías 40 e falava: eu sou aquele cara. Sou eu. Eu tenho a responsabilidade
de preparar o caminho do Messias. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você sabe quem você é na casa do Senhor? Diga para ele: você sabe a sua função no reino? Diante de Deus. Eu sei a minha. Graças a Deus, apanhei muito para descobrir. Eu sonhava em tocar em banda, eu toco bateria. Sonhava em ter uma banda. Quando eu era mais novo, 22 anos, muito velho, né? Quando eu era bem mais novo. Eu sonhava em ser baterista, ter uma banda. Toquei em vários grupos de louvor. Com meus 7 para 8 anos eu já era líder de louvor lá no estado de São Paulo, na Igreja da Graça do R.R. Soares. Tocava bateria, aprendi. O pastor Antônio me ensinou algumas coisas na época que foi o meu pastor. E eu sonhava em banda. Banda não, vou tocar e tal. E era fissurado, era viciado em tocar bateria. Amo até hoje. Mas aí um dia Deus me batizou com o Espírito Santo. Com meus 16 para 17 anos. A partir dali, eu sendo jovem, tem jovens aqui que são totalmente diferentes do que eu. Na minha época eu odiava ler. Português era uma sofrência para mim. Apanhava. Eu sempre fui bem em matemática, história nem se fala. Mas português... Essa professora aí babava de raiva de mim. Eu dava trabalho, nunca gostei de ler. Minha mãe falava: você tem que ler, rapaz, você tem que ler, porque o bom vocabulário vem através de uma boa leitura. Você tem que ler. Não lia, mas não lia. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, se eu falar para você que eu já li a Bíblia capa a capa, você acredita? Glória a Deus. Se os meninos vão em casa, eles veem, tem uma prateleira cheia de livros. Seja o pastor viu que o pastor foi em casa. Eu leio tudo, tem alguns lá que falta me ler. Eu não consigo parar. Deus ele fala, eu abro a Bíblia e falo: Deus me dá uma palavra. Quando eu vou ver, 4 horas depois, está lá minha esposa: menino, você não vai comer, menino, você não vai tomar banho. Não, eu estou lendo e fico lá, saio de lá com os olhos vermelhos, deixa eu tomar. Glória a Deus. Aleluia! Deus, ele me colocou no lugar que era para mim estar. Meu Deus. Eu queria tocar, eu toco até hoje, mas o meu ofício é esse que eu estou fazendo aqui agora: pregar a palavra de Deus. Você sabe se você está andando no caminho certo? Essa é uma pergunta que você deve responder a si mesmo e perguntar a Deus: Deus, eu estou andando onde o Senhor quer que eu ande? Eu estou enquadrado no ministério aonde o Senhor quer que eu esteja? Qual é o teu propósito para a minha vida neste lugar? A partir daí, irmão, a sua vida estando onde Deus quer que esteja, só tem a deslanchar, só tem a crescer. Às vezes você está cantando, mas a vocação que Deus tem para a tua vida é pregar. Às vezes você está pregando, mas o que Deus tem para você é cantar. Deus, irmão, pastor, Deus é tão confuso assim? Não, é a gente que é terrível para entender. É a gente que não tem a capacidade de perguntar a Deus o que Ele quer da nossa vida. Meu Deus. Levante a sua mão para cima, levante. Levante mais alto que você puder. Receba esta palavra que Deus está colocando no meu coração agora. Nesta noite, dia 24 de junho, neste primeiro dia na abertura deste congresso de jovens, Deus está designando áreas ministeriais no meio desta casa. Deus vai levantar missionário, Deus vai levantar presbítero, Deus vai levantar levitas na casa do Senhor. Quem pode receber esta palavra, levante a mão, aperte a sua mão e glorifique o nome de Cristo. Deus está designando ministérios. Deus está lá, chuma na cara. Ô glória, quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. Meu Deus, o Senhor está mostrando muitas coisas aqui depois de falar. Terceiro, olha para o irmão que está no seu lado e diga para ele: João tinha consciência de quem era o dono da obra. Vai doer de novo, não tem jeito, pastor.
João 3,31. João ele diz assim, olha, gente, aquele que vem de cima é sobre todos. Ele estava se referindo ao Messias. Ele estava referindo-se ao dono do ministério. E eu estou conhecendo nesses últimos dias o pastor, eu acho que só tem lá em Floriano, aqui em Califórnia não tem, aqui na região não tem. A gente já conheceu uns camaradas que diz, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você quer que eu dê uma verdade? Jesus é o único que pode usar o pronome possessivo minha, referindo-se a igreja. A palavra minha é um pronome, não é um pronome de posse. Olha, para quem não gostava de português, para você ver. E ele diz, esta é a minha igreja, ou seja, não é do Denis, não é do Mário, não é do Cicrano, não é do Beltrano, é minha. Glória a Deus! Sabe o que nós somos, pastor Denis? Administradores do reino, não donos. Sabe o que nós somos? Ferramentas, não marceneiros. Sabe o que nós somos, pastor? Canais de bênção, não há. Diga para o irmão que está do seu lado, tenha consciência de quem é o dono desta obra. Por isso, pastor, que eu tenho dó de pessoas que tocam na obra. Por isso que eu choro quando eu vejo uma pessoa falar, aquela igreja é de suruca, aquela igreja só tem maluco que fica gritando, aquele negócio tal, aquela igreja chulé, aquela igreja isso, aquela igreja aquilo, aquele pastor maluco, aquele povo desequilibrado, aquele povo que não tem ética, aquele povo que não tem cultura, aquele povo que vai por uma religião, aquele povo que não foi liberto, porque dizem que hoje é a filosofia que liberta. A religiosidade que aprisiona a pessoa. Estão dizendo isso. Quando você chega numa faculdade, a primeira coisa que eles perguntam é se você acredita em Deus. Tem até filme feito disso. Eu estudei filosofia e eu sei. A primeira coisa que eles tentam corromper na mente de um jovem é isso. É fazer com que ele desacredite na divindade. Porque para eles não existe divindade, existe o cosmos, existe o Big Bang, existe as células, existe os lá. Mas eles não acreditam que existe um ser supremo que rege o mundo, o universo, a terra. E Deus manda aqui nesta noite nós ouvirmos esta palavra e termos consciência que existe um Deus que está acima dos céus e da terra. Aleluia, levante a sua mão neste momento para adorar o Deus dono desta terra. Levante